Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um Pod Prosa. Hoje nós trouxemos aqui um convidado mais que especial, né? Fábio Santana. Queria que você se apresentasse, Fábio, aí para a galera que não assistiu ainda o primeiro vídeo. A gente está aqui com a segunda parte do vídeo de terapia holística. Quero que você se apresente aí pro pessoal. Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos. O pessoal pediu para a gente voltar a falar sobre o assunto, então aceitamos o convite novamente para a gente tirar dúvidas a respeito. Pô, bacana. Então, Fábio, antes da gente começar sobre entrar nesse assunto aí, aprofundar mais na terapia holística, cara, tá todo mundo muito curioso, acredito, desde o primeiro vídeo. Me conta aí um pouquinho da sua história, o que fez você trazer, caminhar essa trajetória aí na terapia. A gente sabe, hoje você é bispo, né? Trabalha aí como bispo na igreja. Se apresente aí um pouquinho pra gente aí. Fala da sua carreira. Olha, eu comecei fazendo vendas, tal, normal. E aí eu me vi dentro de um chamado pastoral, aceitei esse chamado, com muita resistência, e mergulhei no pastoreio. Aí comecei a formar pastores. Bacana. E fui legitimado a bispo. Me formei em teologia. Logo em seguida, fui ensinar. Eu ensino hoje 4 matérias: cristologia, pneumatologia, escatologia e ramastologia. Pô, bacana. E comecei a trabalhar na área de pessoas. Naturalmente, quando você trabalha com pessoas, você acaba desenvolvendo o gosto, né? Tratar a alma das pessoas, ajudá-las. E aí eu me vi tendo quase que uma necessidade pessoal de ingressar no estudo das terapias, né? E foi onde eu fiz uma pós em TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Não tem aquele TCC o trabalho de conclusão de curso, né? Não, TCC. nada a ver. Terapia TCC, como é? É uma terapia cognitiva comportamental. Bacana, anota esse nome aí, viu? E depois eu tive a necessidade também de trabalhar com a terapia holística. Certo. Né? A terapia holística, ela me abriu um leque que me possibilitava abordar não só assuntos psicossomáticos do paciente, como também explorar a questão da fé. Então, peraí. Então, a gente hoje tem vários tipos de terapias. Sim, vários segmentos terapêuticos. Você tem alguns assim que você pode citar aí pra gente? Nossa, é um leque muito grande. Tem a terapia através da música, tem a terapia através do toque, tem a terapia através das cores, Entendi. tem a terapia através dos aromas. Então, assim, o que te levou... Você falou que já ajudava. A terapia holística, me fala assim, mais ou menos como se fosse explicando o que é a terapia holística, pra gente entender e por que você ingressou nela. Bom, primeiro, o nome holístico quer dizer todo. Então, é uma terapia que abrange todo o ser humano. E a terapia holística compreende o ser humano em 4 partes. Tá? Ela não entende que o ser humano é tricotomo. Tricotomo. Aí você vai ter que destrinchar essa palavra pra gente aí agora. Que é corpo, alma e espírito. Ela entende que o ser humano tem essas 3 partes. E a grande discussão é dicotomo ou tricotomo. Se o ser humano tem só espírito e corpo, ou se ele tem espírito, corpo e alma. Até conhecer a terapia holística, eu acreditava em tricotomia. Depois eu, estudando, percebi que realmente o ser humano também é um ser energético. Interessante. Então, o ser humano tem outra parte nele, que é a energia que está nele mesmo, né? Que é uma coisa que é incrível como a gente não se apercebeu disso há mais tempo, porque realmente nós temos uma energia própria. Então aquele negócio de aquela pessoa com energia negativa, energia positiva... Faz todos... Na verdade, a gente não chama de positivo e negativo. Nós chamamos de energias disfuncionais e energias funcionais. Então... Cara, deixa eu até tirar uma dúvida com você, Fábio. Esses dias aí eu navegando na internet, cara, eu vi não lembro quem foi, não tenho referências, mas eu vi alguém comentando sobre, se você é uma pessoa que tem uma energia boa, às vezes você chega numa loja, a loja tá vazia, você chega, a loja enche de clientes,
Isso tem a ver com a energia da pessoa? Você pode explicar um pouquinho? Ou então isso é mentira, é caso da internet que fazem aí para ganhar like? Como é que Eu não vou dizer que todo caso é assim, mas existe sentido nisso, sim. Se, por exemplo, você tem uma empresa, contrata um funcionário e ele é uma pessoa, sabe, para baixo, isso vai influenciar, sim. Pô, e Se você tem uma pessoa que ela é para cima, sabe, aquele astral legal, com certeza vai influenciar o ambiente. Agora, isso tem até a ver até com, eu não me lembro os dados aqui agora, peço até perdão, sim. de uns dados de uma universidade que fez um teste, onde eles colocaram dentro de uma redoma, de uma estufa, flores. E numa estufa, a pessoa que cuidava das flores falavam palavras pesadas para elas. Você não vale nada, você não presta. E na outra estufa, falava palavras lindas. Dava as duas o mesmo suprimento. Sim. O que mudava era o que era dito. Então, a estufa que mesmo. estava com as flores, que só ouviam palavras negativas, elas murcharam, poucas horas estavam murchando. Sim. E a estufa que estava com as flores, que só ouviam coisas boas, elas duraram dias. Sim. Então, as pessoas não só elas têm uma energia própria, que pode ser disfuncional ou funcional, como o que elas falam, o que sai da boca, também influencia. Cara, e interessante, você me falou isso aí, eu lembrei de um estudo meu na faculdade. A gente teve esse mesmo experimento que você falou aí com o arroz. Com o arroz, inclusive, galera, eu entrei aqui no YouTube agora, tá lá. Palavra tem poder, experiência com arroz. Masaru Emoto. Tá legendado ele. Que legal. Eles colocaram o arroz, bota o arroz com água, né? Cozido, no caso. 3 potes, um não fala nada, um fala só palavra boa e outro só fala palavra ruim. E é um negócio sensacional. É interessante a gente ter essa conversa agora que eu vou tirar muita dúvida. O arroz que você falava palavras boas, o arroz demorou um tempão. O que não falava palavra nenhuma arruinou um tempo e o que só falava coisa ruim arruinou logo. Isso. Então, assim, essa é a questão da energia. É assim, porque assim, ó, isso é questão bíblica, né? Tudo que Deus fez estava entronizado, harmonizado com um homem. Então, o que é que Deus diz para Adão? Domine sobre tudo isso. Quando Adão cai e ele começa a ter a vida dele modificada, a sentença que vem sobre Adão, você pode perceber que não é só uma questão física. Deus diz para ele assim, você agora vai sentir dor. Você agora vai, sabe, sentir cansaço. Você agora vai passar por etapas espinhosas. E tudo isso que Adão passou a viver afeta tudo ao redor dele. Não é só ele, afeta tudo. A criação toda é afetada também. Cara. Então, é interessante que o homem é feito no Éden, que é um jardim. Mas depois que ele cai, ele passa a viver no deserto. Ele passa a viver no deserto. Pô, então tem tudo a ver, tá tudo ligado com a energia. Também está ligado, eu não quero aqui generalizar, sim, mas eu acredito que isso às vezes influencia. Então é bom, quando você for contratar alguém, quando você for colocar alguém na sua vida, é bom perceber como essa pessoa, o que é que ela exala, né? Porque às vezes a gente está com pessoas às vezes tão amargas, cheias de bires, pessoas que às vezes estão para baixo, que nada para elas dá certo, sabe? O tempo todo. E às vezes afeta muito. Cara, eu queria até tirar essa dúvida, Fábio, porque assim, cara, isso inclusive afeta no trabalho. E não estou falando do trabalhador, olhando essa questão do contratante, do empresário. Porque, cara, se você tem 2 funcionários ali, você faz aquela entrevista com eles, dá para sentir essa energia do funcionário dentro da sua empresa. Acredito que hoje o empresário não vai querer aquele funcionário que está com aquela energia negativa, que só fala coisa para baixo. Ele quer aquele funcionário para cima, alto astral, que resolve os problemas, não causa mais problemas. Então, assim, como é que a terapia pode ajudar nisso daí, cara? Dá para mudar ou a pessoa nasceu assim e morre assim com essa energia negativa? Não, inclusive empresas hoje, não são poucas não, muitas empresas hoje entendem isso de tal forma que existem setores internos do RH que são responsáveis de terapia de grupo,
Às vezes até terapia individual. Terapia de grupo. Poxa, isso deve ser sensacional. Deve deve pegar uma empresa e realmente impulsionar. Sim, mas é óbvio, porque eu me lembro na Copa de 2002, o país clamava para que Luiz Felipe Scolari levasse Romário. Romário baixinho, matador, hein? Não é? Todo mundo clamava e ele não levou. Romário. Interessante, velho, porque realmente um negócio inexplicável. Todo mundo ficou, nossa, como é que não leva Romário? Romário é um craque. Resultado, o Brasil foi e venceu. Nas entrevistas dos jogadores, o que a gente mais ouvia era, o grupo era uma família fechada. O que um sentia, todos sentiam. E Romário era um desagregador. Então, assim, tá vendo aí, velho? Então, assim, é importante nessa hora, essa análise. Você está contratando uma pessoa, ela é muito boa no que faz, às vezes ela é boa no que faz Romário, sozinha. desculpa aí, viu, Baixinho? Não, eu sou seu fã, viu, velho? Romário é um craque. Romário é um craque, assim. Levou a Copa de 94 nos ombros. Ele Bebeto. Exatamente. Mas todo mundo sabia da personalidade de Até Romário. hoje, né, velho? Até hoje. Ele é um cara... bem ímpar, bem próprio, né? Exato. Então, às vezes, um líder tem algum tipo de dificuldade com esses perfis. Porque a liderança de uma empresa grande que tem que gerenciar vendedores, um exemplo que eu estou dando, ele tem que fazer com que todos pensem do mesmo jeito. Como uma família mesmo. Exato. Então, se tem um vendedor ali que ele desagrega, às vezes porque ele é melhor que os outros, ao invés de ajudar, mesmo vendendo bem, ele está prejudicando os outros vendedores. Então, realmente. A terapia de grupo ajuda, né, nesse segmento de todos trabalharem de um bem comum, ter a mesma liberação de energia, né, que é muito importante. Cara, interessante isso, muito interessante, porque a empresa que enxerga esse lado do cuidado do seu funcionário, acredito que vai ser uma empresa que vai... Sim, e aí todos ganham, né? Com certeza. Na prática, eu sempre entendi assim, o vendedor, o patrão é ele mesmo, porque o que ele faz depende do desempenho dele. Só que o desempenho de um vendedor não consiste só em vender o produto e ganhar o lucro, o que ele tem combinado lá. Consiste também num trabalho que agregue, né? Que agregue, porque é muito importante você chegar num local e agregar. Fantástico. Com certeza, com certeza. E nós temos isso, né? Está tanto não só de agregar, como também de desagregar. Tem pessoas que têm um dom de desagregar. Elas chegam no meio de outras e daqui a pouco todo mundo está dividido. E tem outras que é o contrário, que chega a ver todo mundo dividido, daqui a pouco está todo mundo junto. É isso mesmo. Então, é muito importante observar isso. E nós acreditamos nisso, trabalhamos isso na pessoa. Isso tem a ver muito com a autoimagem dela, a autoestima. Pessoas que desagregam geralmente são pessoas com autoestima baixa, são pessoas com necessidade de perfeccionismo, são pessoas que, sem perceber, às vezes querem a manipulação, controle, de maneira opressiva. Então, elas acabam sendo disfuncionais nos lugares onde elas estão. Certo. E quando eu falo isso, não me refiro só a empresas de trabalho. Falo em relação a tudo, casa, convívio relacional, tudo. Cara, então isso daí, a pessoa tratando isso daí, consequentemente, ela vai ter um modelo de vida, vai ter um resto de vida muito melhor, vai deslanchar várias áreas, né? Então, assim, galera, você que está assistindo aí, se você tem alguma dessas coisas que o Fábio falou aqui, é interessante você procurar um terapeuta. Vamos deixar o seu contato no vídeo aí. Quem quiser entrar em contato, né? Com você para estar fazendo essa terapia aí. Agora, cara, um negócio interessante que eu vi na internet aqui. Me conta aí, qual a relação da terapia holística com a religião em si? Porque assim, eu já vi aqui pergunta se é espiritismo, se é alguma coisa se é do acordo do diabo, se a Bíblia diz alguma coisa. Me conta aí, cara. O segmento holístico ele é muito vasto. Certo. Tá? Há um respeito nas questões holísticas muito grande em relação à fé de cada pessoa. Quando a gente trata uma pessoa terapeuticamente dentro do contexto holístico, já que a gente também pega pacientes que não agregam o holístico, a gente dá um TCC, por exemplo. Né? Eu tenho mais vontade de fazer de maneira ampla, e tocar todos os pontos da pessoa. Mas se aparece o paciente que não
não tem interesse, eu faço Aqui tem a aquela terapia resistência. convencional. É como se fosse uma resistência a mais à questão religiosa, no caso? É porque, na verdade, a questão não é a religião, é a fé. O que a holística trabalha é o desempenho da fé do ser humano. Porque a holística acredita que a parte energética da pessoa, a energia dela, está implicitamente ligada à fé dela. Pô, velho, interessante Então isso. Boa. quanto maior a pessoa tem fé, mais ela vai ter funcionalidade de energia. Cara, Então, isso, bacana, inclusive, eu velho. falei no outro programa sobre a comprovação científica sobre pessoas assim, né? Como elas se recuperam mais rápidas, como elas têm um desempenho de saúde melhor, É, a exato. resposta imunológica melhor. Então, já é comprovado cientificamente. E nós acreditamos nisso. Por isso que exploramos isso dentro da terapia holística. E o outro conceito que fez com que eu trabalhasse com a terapia holística é o fato de que eu percebi que havia uma camada evangélica e religiosa no total que tinha receio de procurar um terapeuta convencional. Porque em algum lugar lá do passado, alguém ouviu que isso era pecado ir para terapia. E pra terapia? Era pecado que essas pessoas não podiam ir para terapeuta, não. Então, eles desenvolveram essa barreira. Quando eles perceberam que existia um terapeuta que abrangia essa área também, aí facilitou. Então, Ah, eu tenho entendi. muitos pacientes também com segmentos religiosos. Cara, então fala assim também, Fábio. Esclarece aqui, porque eu vou ser sincero, até eu, antes de conhecer terapias, essas coisas, tinha um preconceito enorme. Pra mim, vai pra terapia quem é doido. Vai Sim. pra terapia quem teve uma indicação médica. É, a pessoa hoje, para ir para uma terapia, me fala assim, o que ela precisa sentir, o que ela está sentindo, o que pode levar ela, o que leva geralmente seus pacientes a te procurar. Essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente as pessoas acham que o terapeuta deve ser procurado quando ela está com alguns sintomas que são críticos. Não está dormindo, dores de cabeça constante, pensamentos que não param de estar ali, sabe, na mente, Martelando, né? martelando, crises de ansiedade, enfim. Na verdade, nossa cultura desse país, dessa região da América do Sul, não tem esse costume de frequentar terapeutas. Já na América do Norte, Europa, é muito comum as famílias terem terapeutas, Opa, isso. aonde Sabia os não, filhos velho. vão para terapia, o casal vai para terapia, e não necessariamente precisa passar por uma crise. Às vezes, eu vou no terapeuta esse final de semana, quero bater um papo com ele. Então, às Bacana, vezes, velho. não tem nada. Às vezes, vai lá só porque quer bater um papo, quer falar como é que Realmente. foi a semana, como é que está se sentindo. Isso já é, assim, um ato de preservação muito grande. Que aqui no nosso país, as pessoas que às vezes vão para a terapia, porque já vão aos 45 do segundo tempo. Já vão na última. Já não estão aguentando mais, aí estão indo buscar terapia. Mas a terapia deveria ser, a pessoa deveria estar frequentando um terapeuta, independente de estar sentindo qualquer coisa. A gente precisa conversar, falar, e como é importante, como faz bem falar. Né? Então, Interessante. Expressar, né, os seus sentimentos, o que exato. tá sentindo. Nossa, é fantástico. Pô, Às vezes tem bacana. pessoas que são. Eu não digo o termo curada, porque nós não usamos muito esse termo, nós usamos funcional e disfuncional. Às vezes a pessoa sai funcionando só porque falou. Botou para Rapaz, só fora porque alguma botou pra coisa, fora, botou para fora. expressou que tava Já ali. melhorou bastante, já sai. Agora, cara, você vai ter que dizer pra gente aí qual foi o caso mais desafiador na sua carreira. E eu quero também saber o mais inusitado. Conta pra gente aí. Olha, eu tive assim muitos casos e a gente sempre diz que na terapia, quando a gente vê o resultado funcionando, fazendo a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, nossa, é gratificante demais. Sim, sim. Né? Não há palavras para mensurar nossa alegria. Mas, por exemplo, eu trabalho também com adolescentes, grupos terapêuticos de adolescentes, de mulheres. Bacana, cara. E nesses grupos terapêuticos, nossa, aí a gente percebe a importância. Né? Eu já tive adolescente, por exemplo, de uma timidez muito grande, de nem conseguir olhar nos olhos, não conseguir se dirigir a você, de não conseguir dizer o que sente. Ah, E terminarem o tratamento falando de queixo para cima, sorrindo, olhando no olho.
Então, assim, você vê isso, você já fica maravilhado, né? Não, Então, acho imagina. eu acho que os casos... Para um pai ainda, hein? O Nossa, pai vê uma evolução dessa de um não filho. falava nada, acordava de manhã, não queria ver ninguém, e hoje acorda, fala com todo mundo. Às vezes tem pai que até que brinca comigo, tá falando demais, né? Então, assim, é gratificante isso, Sim, sim. maravilhoso, porque nessa área foi que eu tive um pouco de dificuldade, porque trata de adolescente. Então, a anamnese de adolescentes é diferente. Cara, deve ser uma cabeça, um mundo totalmente... É diferente, muito diferente. Rapaz. E, assim, outro também não posso deixar de falar, que foi desafiador, foi grupo de terapia de mulheres. E o grupo terapêutico de mulheres, eu vi assim também, nossa, um avanço. A comparação que eu faço é como se você pegasse uma flor, um broto de uma flor, que não abre. Que não abre. E na terapia, a gente é testemunho ocular do broto se abrindo aos poucos. Então, é fantástico o resultado. Fantástico. Você percebeu uma evolução dessa. Você, como profissional, sentiu uma evolução dessa, ver uma pessoa travada. Maravilhoso. Agora, também tem o outro lado, né? Eu já tive pacientes de começar o tratamento e depois dizer, procure outro profissional. Eu não estou conseguindo lidar com sua questão não em particular. Tá aí uma boa pergunta, cara. Se passou pela terapia, não conseguiu resolver, qual é o próximo passo da pessoa? Aí, geralmente, a gente pede... Porque acontece muito, às vezes, da pessoa ir procurar o terapeuta e o caminho ser o contrário. Tem que procurar primeiro psiquiatra, psicanalista. Aí, durante o tratamento, ele vai recomendar um terapeuta. O caminho é o contrário, né? Entendi. Então, às vezes, a pessoa que tem que ir para o psicanalista, ela vai direto para o terapeuta. Eu digo o seguinte, vamos fazer uma sessão, se você melhorar, a gente continua. Se não melhorar, procura. Então tem assim, tem aquele nível, né? Você chegar assim, não é todo caso que você chega porque o terapeuta não trabalha com farmacologia, com indicação de medicamentos. Sim, sim. Não trabalha com isso. Um terapeuta não pode medicar ninguém, não pode de jeito nenhum. Então, ele trabalha apenas com a anamnese, tratamento da anamnese, ou colocando as técnicas que a gente tem, né? E trabalhando o ser da pessoa. E aí a gente vai, através dessas técnicas e tal, das anamneses, das sessões, a gente vai progredindo. E assim, tem casos tão maravilhosos que há tratamentos que a pessoa termina a terapia não tomando mais medicação nenhuma. Claro que isso não é uma atitude do terapeuta, em parceria com o médico. Com o médico psicanalista. No caso, ele vai fazer um desmame a tal ponto que, quando a terapia acaba também a necessidade da medicação. É claro que nós estamos falando isso não generalizando, porque tem cada caso um caso, né? Anamneses são individuais. Sim, entendi. Então, Fábio, conta pra gente aí como funciona essa terapia de casais, cara. Você também faz... para fazer essa terapia, o casal tem que estar já terminando no fim do casamento, do relacionamento, ou dá para procurar antes, até mesmo antes de um casamento, para a pessoa aí. Me conta aí como é que funciona isso daí com a terapia de casal. Há muitos anos, inclusive antes de ser terapeuta, eu trabalho com casais. Interessante. Graças a Deus, já fiz muito curso de casais. Recebi também, fui ministrado por muitos cursos de casais. E estudei sobre o assunto. E durante esses anos todos de experiência, eu criei um curso chamado Aliançados. Aliançados. Esse curso surgiu, e desse curso eu fiz um livro. Esse livro hoje é tipo guia do curso. A gente esqueceu de falar dos livros. Conta aí, você tem quantos livros aí publicados? Eu tenho 5 livros. Né? Publicados. É o Aliançados. Me fala da ordem, o primeiro qual foi? O primeiro livro foi Desmascarando o Inimigo, né? Onde eu abordo as questões espirituais. O segundo? O segundo que eu escrevi foi Plano Perfeito. Plano Perfeito. Plano Perfeito. Que eu falo sobre respostas que às vezes as pessoas têm e não têm como responder. Por exemplo, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele permitiu? Isso aí já vai ser outra entrevista aí, viu, cara? Vamos fazer isso aí. Então, eu fiz esse livro com essa ideia. Então, o plano de Deus não começa na cruz. O plano de Deus começa ali no Éden. Galera, tá vendo aí? Vocês vão ficar no gostinho, viu? Vamos fazer outro podcast aí sobre esses livros, sobre cada livro, viu? Mas não, o terceiro livro. O terceiro é Identidade Não, o quarto livro, né? Terceiro. Terceiro. Terceiro livro é Identidade e Destino. Identidade e Destino. Não viaje com ninguém que não saiba para onde vai. Nossa.
Então, assim, então Esse cara tem uma eu falo, palavra para você ficar viajando em casa, viu? eu escrevi sobre esse tema. O quarto livro foi Desmascarando o Inimigo 2, porque se o primeiro falava de questões espirituais, o segundo eu abordo mais as questões mentais, as opressões, né? Também, esse livro E também... aí, você já era terapêutico, terapia holística? No Identidade, não, no Desmascarando o Inimigo 2 eu já era terapeuta. Olha aí, então, bacana. Mas o Desmascarando 1, se você for ler, tem muitas questões Se eu for terapêuticas. ler, já li, né? reli, de cabeça para baixo. Você vai ver que tem muitas questões terapêuticas ali também, Aham. associadas a testemunhos. Exato. E o último livro, o recente, o último não, o mais recente, que não é tão recente assim, é o Aliançados, que tem a ver com esse curso. Eu estou com um livro aí, que eu estou querendo escrever, o sexto livro, que eu quero associar a psicologia à fé. Psicologia à A fé. fé. Então, eu quero fazer estou bolando esse novo livro aí. Mas voltando ao assunto Sim. do Fala dos Aliançados, casais. eu criei um curso baseado em tudo que eu recebi, Uhum. a experiência pessoal e os estudos terapêuticos. Então, eu peguei um curso com 10 lições. Eu vou ver se eu lembro as 10 aqui agora. Às 10, vamos lá. Temperamentos, né? Primeira lição. A segunda lição é Ô, Eduardo, traumas. tem algum livro desse aqui? Dá para pegar para a gente ver aqui, por favor? Vai, por favor, pode continuar aí. Pode. Traumas, né? O primeiro qual foi? Temperamentos, traumas. Depois eu falo sobre comunicação, as diferenças no relacionamento. Pô, Depois eu falo as raposinhas que destroem a relação, as pequenas coisas que vão destruir na relação. Depois eu falo da individualidade na relação. Aí eu vou falar sobre perdão, pós-perdão. Tem o perdão, tem o pós-perdão, né, cara? Aí vem aliança e contrato. E terminamos a 10ª lição, que é uma surpresa, começando uma nova vida 2. Nossa. Não, eu sou até suspeito a falar. Tô perguntando aqui, eu conheço esse curso muito porque eu e minha esposa, né, Carol, um abraço, meu amor, te amo. A gente já fez esse curso, cara, e é um divisor de águas, né? É um divisor de águas na vida do casal. Eu tiro ele como exemplo, inclusive na terapia, porque para mim aquilo dali até é terapêutico, né? Aquele curso, porque é um curso onde a gente entra como um casal, né? E sai como um. Sai como um. E sai como assim. As pessoas geralmente, né, a gente faz uma pergunta simples. Qual foi do curso, as 10 lições que mais marcou vocês? É interessante o mix de respostas. Né? Nunca tem só um. Sim. Um fala uma coisa, outro fala outra. Para mim foi o temperamento. Descobrir meu temperamento foi revelador. Outro fala, foi o trauma. Eu não sabia que eu tinha esse trauma no relacionamento. Então, é maravilhoso a gente perceber. Olha aí. Desculpa aí, Fábio. Eduardo é mais que... Esse cara é demais, velho. A nossa produção... Ele só não trouxe o Desmascarando Inimigo 2, né? A gente não conseguiu achar. O 2 está aí. Ele não trouxe... Aqui, ó. Ele não trouxe o Aliançados, né? Aqui, Aliançados para sempre, galera. Aliançados para sempre. Esse livro aqui. Esse livro é o livro do curso, né? Esse livro aqui surgiu com o curso. Então, quando a gente vai fazer o curso, a gente abre inscrições, os casais se inscrevem, eles precisam adquirir esse livro, porque esse livro é o guia do curso. Cara, e é um livro que não é aquela leitura pesada, cansativa, entendeu? É um livro aqui de 96 páginas, que você botar 2 dias estourando, você lê um livro desse. É um livro ótimo de cabeceira. Leve, né? Então, assim, da cabeceira do meio, que fica no meio entre o homem e a mulher. O cara lê, então a mulher lê, depois troca. É bem bacana, uma leitura leve, gostosa. Eu indico muito, viu? Aliançados para sempre, Bispo Fábio e Bispo Gilmara. Ela também te acompanha, né, nesse curso aí? Sempre ela faz o curso comigo. Bacana, ela cara. faz parte também, né? Eu acredito assim que para a pessoa dar um curso desse, ele tem que ser referência. E isso aí a gente não pode negar que o Fábio, como família, como marido aí. Graças a Deus a gente tem muitos casais hoje que foram alcançados pelo Aliançado. Sou meio suspeito em falar, mas tenho certeza que se abrir sua enquete aí, muita gente ia dar um feedback de como foi beneficiado pelo curso Aliançado. Minha grande dificuldade com esse curso, Douglas, é a divulgação ampla do curso. Já que a gente não trabalha só com o curso. O curso é uma das
abas As ferramentas. das Né? ferramentas que nós temos para ajudar dentro do relacionamento. Agora, eu também tenho uma terapia de casal, é normal. Muitas vezes o casal termina o curso e quer continuar o acompanhamento. Então, a gente parte para a terapia de casais também, que eu já faço tranquilamente. Agora, Fábio, essa terapia de casais que você começou, foi depois de você fazer... Você fez o quê? Você fez uma faculdade, você fez um curso? Me conta aí como é que você conseguiu esse título de terapeuta holístico. O holístico, eu fiz um curso, um curso de aprendizado e aprimoração, Sim, né, dessa área. certo. Eu queria algo que me embasasse, porque assim, eu poderia até ter partido para uma convencional, como parti, eu fiz minha pós em TCC, mas eu queria algo que me desse a ferramenta de poder trabalhar com a fé. Então, de maneira convencional, você não ia achar. Não ia achar. Sim, Então, eu parti para onde eu poderia achar. E achei essa brecha na terapia terapia holística. holística. Pô, bacana, E aí eu cara. passei... Pra você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a terapia holística permite, inclusive, que se o paciente permitir, o terapeuta orar por ele. Orar? Orar. Já a terapia convencional não tem associação nenhuma a essas questões. Inclusive, é instruído a nem tocar no assunto. Não tem nada a ver a questão psicossomática. As respostas são através de tarefas, de trabalhos, de sessões, de anamnese focadas apenas nas questões psicossomáticas. E pronto, as respostas vão estar lá, segundo a terapia convencional. Mas eu vou te contar um fato, eu não vou dar nomes, não vou fazer isso, mas é muito comum hoje você ver terapeutas convencionais utilizando técnicas de terapias alternativas. É muito comum hoje. Interessante, ele não segue aquela linha da terapia convencional apenas. Eu vou mais longe, não tenho problema nenhum em dizer isso aqui. Certo. As terapias alternativas é o futuro. Não tem jeito. As terapias alternativas é o futuro. É forte isso aí que você está falando, é o né, velho? futuro. Não tem como resistir a isso. Então, Fábio, viajando um pouquinho aqui na onda da internet, né, cara? A gente viu alguns tipos de terapia holísticas. Tô vendo aqui acupuntura, aromaterapia, reiki. Reiki, fala aí um pouquinho, meditação, yoga, isso. quiropraxia. Quiropraxia. Cara, terapia floral. Sim. Me conta aí um pouquinho dessas terapias, dessas ramificações aí da terapia holística, Bom, cara. apesar de ter estudado todas elas, elas não são meu segmento de trabalho. Certo, tô entendendo. Cada uma, como eu falei, tem uma técnica específica. Ok? Por exemplo, tem a terapia que trabalha os chakras. E acredita-se que existem chakras no corpo humano por onde canaliza as energias. Eu, particularmente, respeito totalmente, mas eu não aplico essas técnicas. A minha única questão de hoje ser um terapeuta holístico, eu poder utilizar da minha fé nos meus tratamentos terapêuticos. Inclusive, só uso com consentimento do paciente. Entendi. Se o paciente demonstrar algum bloqueio, alguma resistência, não tem problema nenhum de não usar. Entendi. Mas, graças a Deus, até hoje, nenhum paciente meu houve resistência. Mas isso não quer dizer que eu posso pegar, por exemplo, a fé, que hoje eu tenho como fé de profissão minha, e tentar evangelizá-lo na sessão. Isso não pode, de jeito nenhum. Ok? A gente incentiva o paciente a ter fé, a desenvolver sua fé. Né? A fé em Deus. Em Deus, ou enfim, ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé, ele tem que acreditar. Às vezes a gente pega pacientes que professam a mesma fé, facilitam até a terapia. Às vezes não, nem por isso a gente deixa de tratar o paciente. Entendi. Mas a minha única questão com a terapia holística, apesar de respeitar todo o segmento que é vasto na terapia holística, que alcança quase todos os segmentos. O Reiki mesmo é um exemplo. Então, apesar de respeitar, eu não utilizo dessas ferramentas aí que você citou. Então, assim, cara, ficou um pouco aqui a dúvida agora, como você falou, que você faz a terapia de pessoas, terapia de grupos, né?
Conta mais um pouco aí pra gente como é que funciona essa terapia de grupo. Você junta todo mundo, senta uma roda, ou você vai pegando de um por um, vai conversando? Conta pra gente como Não, é que funciona a aí. terapia de grupo, o grupo terapêutico mundial que mais ficou famoso, que inclusive despertou essa necessidade do grupo terapêutico, foi o grupo dos Alcoólicos Anônimos, Uau. o AA. Foi o primeiro a utilizar de maneira esplendorosa, magnífica, a técnica de terapia grupal. A partir deles, se desenvolveu de maneira mais abrangente as terapias de grupo. Porque, às vezes, as respostas que a gente quer que um paciente dê dentro de uma sessão individual, ele não consegue dar. Ele vai dar em grupo. Em grupo, ele vai dar com muito mais facilidade. É porque ele vê ali todo mundo na mesma situação que ele ali. Perfeito. Então, assim, já houve ocasiões na terapia em grupo, quando a gente faz a terapia em grupo, não necessariamente todo mundo tem que falar. Então, às vezes, entra o paciente que ele faz a primeira sessão calado, segunda, calado, terceira, calado. Na quarta sessão, que ele está lá calado, ele levanta a mão, eu quero falar. Pronto. Ali Ah, começa a desenvolver um novo segmento para ele ali. Então, a terapia de grupo é pô, interessante. maravilhosa, fantástica. Então, Fábio, conta pra gente aí, cara, porque assim, você é terapeuta, né? Você é bispo. Conta pra gente como é separar. A galera lá, você tá lá no culto, na igreja, a galera chega lá com questões do terapeuta, você tá na terapia, a galera chega com questões do pastor. Conta pra gente aí como é que você separa uma coisa da outra, como é que, se é difícil, não é? Se tem muito, se chega muita gente assim. Conta pra gente um pouquinho aí. Eu nunca tive problema com isso, mas eu percebia que algumas pessoas tinham. Como eu atendia, a minha parte de atendimento era no mesmo prédio que era a igreja, Sim. eu resolvi separar. Hoje eu atendo terapeuticamente numa clínica separado da igreja. Qual o nome da clínica? Você pode falar? Não, tranquilamente, Movimente. É A na clínica Movement. Movimente, Aqui em Valença aqui em mesmo. Valença, fica ali seguindo a Yamaha, quase em frente à Yamaha, Ó, a aqui em galera que quer Valença. procurar Fábio, só é dar um pulinho lá, marcar a consulta, Marca a vai dar- consulta. A gente dizer os horários, né? É. Sim, me fala E aí. aí eu atendo separadamente. Outro fator assim que às vezes eu percebo e até respeito, apesar de não entender, é que geralmente a coisa que é mais criticada é aquela que a pessoa não tem habilidade para fazer. Então, quando você não sabe uma coisa, você prefere criticar do que dizer, não, que legal que existe isso hoje, né? Ah, Então, assim, eu consigo enxergar na Bíblia um Deus que também é terapeuta, hum. um Jesus que também era terapeuta. Foi interessante você falar isso mesmo, abre a. Eu consigo enxergar tranquilamente isso. Eu consigo ver um Deus que poderia fazer coisas com o poder dele muito mais rápido, mas ele prefere usar das questões humanas e desenvolver essas questões. Né? Ele chega para uma pessoa e diz: eu quero te usar. A pessoa diz para ele: eu não, eu sou o menor da minha casa. Né? Aí, ao invés dele mandar um poder e derramar na pessoa unção para ela fazer, não, ele diz assim: não, antes de você nascer, eu te escolhi. Né? Então, assim, desenvolve. Pô, Né? com certeza. Deus vê um cara fugitivo, fugindo, dentro de uma caverna, malhando um trigo, e trigo não se malhava na caverna, mas de medo que ele estava, Ó, e o anjo aparece para ele e fala: vai nessa tua força, que Deus vai te usar. Que força? Ele olha, que força. Né? Mas olha a questão terapêutica, vendo uma coisa que ele não está vendo. Né? rapaz, isso é Então, eu interessante, consigo cara. enxergar isso naturalmente quando Jesus está curando as pessoas, ele vê um paralítico numa cama e ele diz ao paralítico: levanta e anda. Só que a Bíblia diz que perto desse paralítico tinha um poço. E quem entrasse no poço primeiro recebia o milagre. E quando Jesus disse para ele: levanta e anda, ele disse: como se ninguém me leva no poço? E Ó, Jesus estava dizendo para ele: levanta e anda, para dizer exatamente para ele você que consegue dentro ir. de você tem uma força aí, cara. Pô, Entendeu? Então, assim, realmente. eu consigo enxergar isso naturalmente. Mas quem não consegue, ao invés de dizer, poxa, vou ver isso aqui, aí critica. Então, o que é Ah, que muitas vezes diz? O pastor que só prega terapia. E não é verdade. Quem me ouve pregar sabe que isso não é verdade. com certeza. Né? Eu tô Mas lá no todo não tenho culto. problema nenhum com isso, só digo o seguinte: todas as pessoas são espirituais, são psicossomáticas, sentimentos, traumas, emoções, pensamentos, e também são corpo e ainda a parte de energia. Todas as pessoas têm isso.
Tá? Todas. Durante muitos anos, a igreja trabalhou a parte espiritual e o comportamento. Comportamento. A roupa que você está vestindo, o cabelo que você está. Não ponha brinco, tire brinco. Não ponha batom, tire batom. Não use vestido assim, use calça, não use bermuda. E parte espiritual. Deixar a alma de lado. E nós estamos vivendo uma geração doente almaticamente, que inclusive estão dentro das igrejas. Eu ia lhe perguntar isso, cara, a relação dessa terapia com essa geração atual, né? Que é uma opinião minha, né? Eu acho que tá muito perdido. Porque eu nasci de um jeito e vou morrer daquele jeito, mas hoje não. A quem eu sou, de quem eu gosto, do que eu gosto, o que é que eu vou fazer. Então, assim, essa geração de hoje é uma geração que acredito que precisa, como nunca, de uma terapia, né? É indicado como nunca terapia como essa. Enfim, então, porque nós estamos vivendo tempos que não podemos aplicar ferramentas do passado. O que eu tenho para te falar aqui, eu não tenho ainda a fonte, os dados para te dar, mas eu posso te dizer com toda segurança. A gente percebe isso na concepção, no nascimento de uma criança, da forma como ela sai das fases anteriores, que eram muito mais obedecidas. Hoje não, hoje elas são quase abreviadas. Realmente. Né? As crianças hoje estão muito imediatistas. Imperativas, enfim, vários recursos que nós temos hoje em nossas crianças que só aconteciam 2, 3 fases lá na frente no passado. E a gente precisa entender isso hoje. Isso não é à toa, não está acontecendo isso à toa. Né? Interessante. Há uma necessidade, como nunca se houve antes, da fala, do toque, do investimento de tempo. Hoje, antigamente, nós vivemos isso, nosso pai trabalhava, quase a gente não via nosso pai. Isso é Nossa verdade. mãe preocupada em cuidar da casa, do lar. Exato. A gente nos acostumamos com isso, entendíamos, meu pai tem que trabalhar, minha mãe não. Hoje isso, às vezes, causa um estrago. Exato. Mas isso daí é colocado na cabeça das crianças hoje ou é a questão do mundo em volta deles, o mundo em si, que está moldando crianças assim? Isso tem a ver com informação, né? A criança hoje tem acesso à informação que nós não tivemos, né? É verdade. A Então, informação hoje. informação se você hoje não der informação para o seu filho, ele vai para um colégio e lá ele vai ter vasta informação. É verdade. Então é melhor dar informação logo dentro de casa, né? Exato. Porque você dá para controlar a informação. Dá para, inclusive, filtrar, Exato. que é o principal, né? Com certeza. Já que a gente está vivendo hoje aplicações de influência de ideologias, que é muito comum hoje, ou você aplica logo ao seu filho a comunicação correta dentro de casa, a ideologia correta, que você agrega a sua maneira de viver, de criar seus filhos, Sim. ou então isso vai acontecer naturalmente em algum outro ambiente que ele estiver, tranquilamente. Então conta pra gente assim, Fábio, qual a idade ideal para se fazer terapia? Me conta aí, você atende crianças, me fala aí. Existe disfuncionalidades em crianças. Eu não atendo crianças. A anamnese de criança é muito complexa. Peraí, fala da criança aí pra gente, uma idade aí, de quando até quando, que depois a galera vai te procurar aí pra saber, né? Existem terapias, inclusive, para bebês. Interessante, cara. Existe terapia para bebê. Agora, é óbvio que é o profissional que se capacitou especificamente para essa área. Mas e como é essa terapia? É falando, naquela questão que a gente viu, massagens, cheiro, aromaterapia? Massagem, toque, fala, tudo é técnica terapêutica. Pô, bacana, cara. Existem psicopedagogos muito competentes, nós inclusive temos na Movimento psicopedagogo, Pô, bacana. pode agregar isso tranquilamente. Eu particularmente não atendo criança. Então, fala pra cima pra gente uma idade mais ou menos assim que você atende, a partir de 10, de 12? A partir de 14 anos, eu já posso tentar Já fazer... um adolescente, então. Adolescente. Entendi. Eu já posso fazer, tentar Entendi. fazer uma sessão. Então, assim, se lhe chamassem para enfrentar uma turma de uma escola, de a galera assim, você... Não, a gente tem técnicas de grupo que são diferentes das sessões individuais. Bacana. Nós aplicamos algumas técnicas que são muito legais para grupo. Aí Pronto.
dá para a gente fazer um segmento legal. Ah, entendi, bacana. Fala pra gente aí os benefícios, cara, que um tipo de terapia desse, a terapia holística, pode trazer para a vida de uma pessoa. Bom, são muitos os benefícios, porém, os benefícios que não só a terapia holística, como qualquer terapia pode levar para uma pessoa, vai depender muito mais do paciente. Depende mais dela do que do terapeuta. Depende do paciente. Então, às vezes, você pode aplicar a técnica correta, fazer tudo direitinho, e o paciente, ele coletar isso tudo como informação, nada mais do que isso, né? Então, para a resposta do paciente, porque tem partes da técnica terapêutica que são quase autodisciplinas. Então, tem a parte do paciente. Aliás, é muito mais parte dele do que do terapeuta. Então, o que a gente pede sempre quando se começa uma terapia é a predisposição. Eu estou precisando, eu quero, de alguma forma, sair desse lugar aqui, né? Então, já é um começo. Mas quando a gente pega o paciente que fica ali, não, assim, ei, tem o que para dizer? O que é que eu faço? Não cabe ao terapeuta fazer isso. Não. O terapeuta, ele vai, com a ajuda do paciente, vai como se estivesse clareando um lugar escuro. Interessante se dizer isso, né? Vai clareando um lugar escuro. Aí o paciente passa a enxergar coisas que não enxergava antes. E de uma visão própria do paciente, ele entende aquilo. Ah, isso está aqui, né? Então não é você que vai ditando o caminho. Não. Você só abre a luz, você dá a luz em todos os caminhos. Vai trabalhando na amnésia, as sessões, enfim, as técnicas, para mostrar para ele. E aí, tá vendo o quê? Vixe, eu estou vendo isso aqui que não sabia que tinha. Ah, e aí, vai fazer o que com isso? Entendeu? Então, assim, essa é a parte do terapeuta. Entendi, cara, entendi. Então a gente vai agora aproveitar essa deixa aí. Vamos fazer aqui com o nosso convidado, né? Fagner, bora? Chega pra cá, Fagner. A gente tá aqui sem o microfone de Fagner, não vai falar muito não, vai mais acompanhar a gente. Fala aí, meu irmãozinho, como é que você tá? Beleza, senta aí. Fagner hoje vai ser nosso convidado aqui. Fábio tem na terapia, ele usa da terapia, né, Fábio? Acho que ele explica melhor aí como é que vai ser. Explica pra gente aí como é que é esse teste aí que você vai fazer com o Fábio. Às vezes a gente usa uma técnica em desenhos. Desenhos, né? Porque a gente às vezes não consegue coletar da boca da pessoa a verdade. Parece incrível, mas é verdade que eu estou falando. Certo. Às vezes a pessoa não consegue botar para fora da boca o que ela realmente sente. Porque ela já criou tantos mecanismos, com tanto de anos que ela viveu, que ela não consegue mais reproduzir com fidelidade o que realmente está lá dentro. Então a gente pergunta algo para ela que doeu. Imagine você ter sido abusado. Aí pergunta para ela, ela fala, foi triste. Então, assim, ela não consegue mais botar para fora de forma de mencionar a dor que ela sente. Então, ela teve que fazer isso, senão ela não conseguiria viver. Criou cascas e mais cascas para poder viver. Aí a gente desenvolve técnicas para saber o que está lá dentro. E uma dessas técnicas eu peço ao paciente para desenhar, o que ela quiser desenhar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, essa é uma das técnicas que eu vou pedir agora para Fagner fazer o desenho que ele quiser. Então, Fagner vai fazer agora um desenho. Lembrando, primeiro, eu não peço para fazer esse desenho se eu já conheço a anamnese do paciente. Não, ele não vai me servir mais. Entendi. Então, esse desenho, geralmente, eu peço quando eu ainda não conheço a anamnese do paciente. Ou seja, não teve nenhum contato. Ele ainda não me falou profundamente sobre questões que têm a ver diretamente com o que eu quero saber dele. Entendi. Então, E Fagner, mesmo que muito próximo aqui, gente, a gente pode dar certeza que nunca teve nenhuma sessão, nunca fez nenhuma sessão de terapia com o Fábio, nada, né, Fagner? Ele vai fazer agora o desenho e eu vou fazer uma análise do desenho. Faz esse desenho. Dá pra gente, um desenho que dê pra gente entender, viu, velho? Eu não vou falar muito com o Fagner para não atrapalhar o desenho. É bom até não dizer isso, porque às vezes os pacientes não querem fazer o desenho porque acham que não sabe desenhar. Interessante. Então, a gente não nos preocupamos com isso. A questão nossa não é se o desenho está bonito ou não. Claro que nem todo mundo aqui é desenhista, né? Exato. Mas eu imagino que já deve ter encarado cada desenho aí você, hein, velho? Aí já teve muitas situações, inclusive, que eu nem estava atendendo. E a menina estava desenhando no balcão. Você chegou assim do nada, na loja? Foi uma loja. E ela estava desenhando. E ela fez um desenho específico, que eu não vou dizer o desenho, até para não fazer assimilações nenhuma. Sim. E eu disse assim, eu posso falar uma coisa para você desse desenho? Ela pode. Você foi traída, né? Aí ela começou a chorar.
Nossa, cara, imagina aí. Quem que não chorava também, né, gente? Você tá lá no desenho, chegaram, você foi trair. Imagina que ela acabou no choro, hein, velho? Aí ela começou a chorar muito. Aí eu disse, nossa, não guarda isso dentro de você, não. Foi mesmo. Procura uma ajuda. E aí depois não apareceu lá pra procurar essa terapia? Não, ela não era daqui não, de Valença. De Ah, outra sim, cidade. de outra cidade. Mas já aconteceu em Valença e depois me procuraram. Agora, vamos deixar claro aqui que você também não atende só o pessoal de Valência, você também faz atendimentos online, né? Sim, tenho muitos pacientes que atendo online, muitos pacientes, inclusive, cidade distante daqui. Eu quero até mandar um abraço especial à Roda Velha. Roda Velha. Roda Velha. Pessoal do Roda Velha, aquele abraço. Com certeza Vocês moram, ó. estão assistindo aí. Mando um abraço muito grande. Eu tenho pessoas de Roda Velha. Bacana. Confiaram. Certeza que eles estão se sentindo abraçados lá, que eu sei que essa galera muito lá é carinho, muito boa. mas existe também outras pessoas de outras cidades. Sim, sim. Que durante muito tempo a minha parte maior de atendimento era online. Depois que eu comecei a focar também presencial, viu? Então eu fico muito agradecido por toda essa confiança. Imagino. Então quer dizer que você não tem paciente só daqui de Valência? Não, a gente tem pacientes. Inclusive eu abri agora recentemente a agenda em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, né? Você está atendendo lá também? Começar a atender lá. Não atendi ainda. Não atendeu abri ainda. a agenda. Pô, bacana. Galera de Santo Antônio de Jesus, vamos entrar em contato aí. Vamos deixar o contato aí na descrição do vídeo. Você pode estar entrando em contato aí com o secretário de Fábio aí, né, com a secretária da Movement. Vamos entrar em contato com ele. Terminou o desenho aí? E aí, Fábio? O que é que você me fala desse desenho aí? Você pode mostrar para a câmera? Tem algum problema? Mostra para a câmera aí. Posso mostrar? Esse é o desenho que Fagner fez, né? Então acontece muito tranquilamente o que a gente vai falar aqui agora. Certo. Conta aí, cara. Esses desenhos falam muito. É mesmo, eu só tô vendo um bocado de Pois é. Um sol rindo assim. Exato. Pronto, eu vou começar, inclusive, dizendo uma coisa para ele. Ele hoje está muito bem resolvido com Deus. Ele está resolvido com Deus. Tá? Agora, o desenho conta que ele já teve muitos problemas relacionais. Relacionais. E ele hoje está passando por um momento de restauração relacional através da figura que foi resolvida com Deus. Esse desenho está dizendo isso. E aí, teve muito problema mesmo aí relacional, foi, cara? Outra coisa que fica evidente no desenho aqui, muito evidente, é que existem ao redor dele 8 pessoas importantes na vida dele. Você consegue enxergar até o número de pessoas? 8 pessoas. Eu gostaria agora que ele me contasse quem são. Quantos irmãos você tem? 2. Pai e mãe? 2. Esposa? 1. Tem mais 3 pessoas aqui nesse desenho. Filha? Quem mais? Tem mais 2. Está aqui no desenho. Mais 2 pessoas importantes na sua vida. E às vezes, quando a gente fala isso, a gente só pensa coisas boas. Mas às vezes tem pessoas que nos magoam, nos ferem, que se tornam importantes para nós. E a gente carrega a figura dela dentro de nós. Se é isso, as outras 2 não falem. Não precisa. Não precisa dizer, entendeu? Mas você consegue enxergar essas pessoas? As outras 2, um tio e uma tia. Então, tio, uma tá tia. aqui. As 8 pessoas estão aqui, nesse desenho. Tá? Outra coisa importante nesse desenho, muito importante, né, é que eu não vejo a figura de família concreta no desenho. Eu vejo ela manchada. Como se ela fosse pedaços de quebra-cabeça que desmontaram. Então, isso também é abordar na sua anamnese. Esse desenho e ajudar a abordar. E para encerrar, para não ficar muito em cima disso, eu vejo tudo isso nesse desenho, só não vejo você. Por que você não está aí? Essa seria uma das perguntas que eu faria para você no tratamento. E aí, Fábio? Cadê você aí, velho? E aí, mexeu com você aí, cara? Então a gente usa essa técnica. Você tá pensativo agora. A terapia, ela vai no profundo da pessoa mesmo, né? A gente usa essa técnica para começar uma anamnese. Se a pessoa está bloqueada, não fala muito. Então,
Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, onde você aprendeu isso? Em que faculdade? E aí é que viu o manto vem agora. Não aprendi isso em lugar nenhum. Nenhuma escola me ensinou isso, nada, nenhum estudo que eu fiz ensinou isso. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi em mim mesmo. Entendi. Então, Interessante, assim, cara. assim, É uma ferramenta sensacional. sensacional. Às vezes até eu uso isso em grupos. Quando eu vou dar palestras em igrejas, eu uso em grupos. Por exemplo, eu já descobri abusos com esse desenho. Abusos. Interessante, cara. Então, assim, é muito bom isso aí. Pô, Fábio, Atribua um dom de Deus. Né? obrigadão pela participação. O desenho fica com ele ou fica com você? Pode ficar com ele, não tem problema. Vai lá, velho. É bom, valeu, obrigado. Vá pensar aí sobre o seu desenho e pode marcar sua consulta lá depois, viu, velho? Então, gente, estamos encerrando mais um Pod Prosa. Agradecer nossos patrocinadores que ajudaram aí, né? A Fagner Manutenções, né? O próprio Fagner que estava aqui com a gente, Fagner Manutenções, o cara, o que quebrar ele conserta, tá bom, gente? Agradecer também aí aos Hamburgueria 765, alô Amaral. Estamos aguardando os próximos, viu, velho? Aqueles hambúrguer tava gostoso demais, cara. E vamos aguardar aí. E Fábio vai deixar pra gente aí o contato, né? O contato já vai falar pra gente aqui, onde ele falou no vídeo, mas vamos deixar aqui no final o melhor explicado, onde você atende, como você atende, as cidades. Fala pra gente aí e um prazer, viu, cara, estar com você. Eu agradeço também, mais uma vez, essa oportunidade. E você que se interessou e quer nos procurar, Pessoal aqui. eu vou deixar para você o número 99196-3673. O DDD é 75. 99196-3673. E você vai falar com Eduardo. Eduardo é o secretário. Ele vai estar falando tudo para você, como é que funciona a sessão. Nós também temos pacotes promocionais. Nós temos online, com horários adequados para o paciente. Então, temos tudo isso aí para ajudar. E também estamos abrindo vagas para o seminário, o nosso seminário Aliançados. Para o curso Aliançados, né? No caso, tem que ser presencial, né? Então, você que tem relacionamento sério, porque o Aliançados não foi feito só para casais fixos. Que já estão juntos. Quem está namorando, quem está noivando. Você que Isso é um relacionamento fixo, viu, Fábio? Vai confundir. Não, porque às vezes o Aliançados não é um curso feito apenas para firmar relacionamentos. Já houve casos do casal fazer aliançados e entender que não era para ficar junto. Então, o aliançado também ajuda nisso. É a terapia mesmo, para a pessoa conhecer. A pessoa se conhece lá e fala, nossa, a gente não vai dar certo, não. E interessante. encerra a relação. Interessante. Então, assim, estão namorando, estão noivando, já estão casados, estão passando por uma crise, e às vezes nem estão passando por crise, querem agregar uma maturidade melhor na relação. Aliançados é a dica que eu dou. Então, nesse telefone aqui, vocês vão matricular, nós teremos sessões às quartas-feiras, a partir das 7h, a gente vai dar o endereço direitinho, você vai aparecer presencialmente e vão ser ministrados durante 10 semanas. Então, são 2 meses e meio sendo ministrados com esse seminário Aliançados. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Grande abraço. Tá o link aí, né, o número que o Fábio deixou dos atendimentos. Também tem um link do livro. O Fábio tem um livro online aí, um e-book, tá, galera? Vai ficar o link aí dos e-books, dos livros de Fábio. E também nesse telefone com o Eduardo, você consegue saber informações também na compra do livro físico, tá? Vocês podem entrar em contato com o Eduardo, porque o Eduardo desenrola a vida de Fábio toda. Tá bom, galera? Fábio, mais uma vez, tamo junto. Obrigadão. Projeto sensacional. E vocês ficaram aí com mais um Pod Prosa. Pode aproveitar aí, galera.